Nós temos aqui uma integral dupla dada em coordenadas cartesianas que nós precisamos converter primeiramente para coordenadas polares e depois nós precisamos calcular essa integral dupla e, claro, em calculá-la já convertida para coordenadas polares. Calcular agora essa integral dupla é impossível analiticamente. Então vamos lá, vamos começar analisando essa integral para descobrir qual é a região de integração. Repare que a integral mais interna é uma integral em y e nós temos um y que varia de menos raiz de 1 menos x quadrado até y igual a zero. Mas o que é y igual a menos raiz de 1 menos x ao quadrado? Para analisar essa curva, nós levamos os dois lados ao quadrado, encontrando y ao quadrado, que é igual a 1 menos x ao quadrado, e passando o x ao quadrado para o lado esquerdo, nós encontramos a circunferência y ao quadrado mais x ao quadrado, que é igual a 1. É uma circunferência com centro na origem e raio igual a 1. Portanto, nós já começamos a entender qual é a nossa região de integração. Dado que nós começamos com y, que é igual a menos a raiz, o y ele deve ser negativo nessa circunferência. A semicircunferência correspondente a essa curva é a que se localiza aqui na parte de baixo. Nós temos também a reta y igual a zero, que foi encontrada por esse limite superior de integração. Nós sabemos aqui que o raio ele vale 1, e agora nós vamos avaliar a variação de x. O x ele varia de menos 1 até zero. Portanto, se o x varia de menos 1 até zero, a nossa região de integração ela se localiza aqui. E como é que nós podemos definir essa região? Através de uma variação de θ e de raio. Lembre-se que o θ ele parte da parte positiva do eixo x e é contabilizado no sentido anti-horário. Portanto, aqui nós temos um θ que vale π, e ele continua aqui se deslocando até 3π sobre 2. E a variação de r, o r varia de 0 até o raio dessa circunferência, que é igual a 1. Portanto, o θ varia de π a 3π sobre 2 e o raio varia de 0 até 1. Lembre-se também que em coordenadas polares, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Portanto, essa integral pode ser reescrita como 1 sobre a raiz de r ao quadrado mais 1 vezes o jacobiano r dr dθ, e nós podemos já inserir os limites de integração. Nós temos um θ que varia de π a 3π sobre 2 e um raio que varia de 0 a 1. Ficando assim com a integral de π a 3π sobre 2, integral de 0 a 1 de r sobre r mais 1 dr dθ. E aqui, para prosseguir com a resolução desse exercício, você precisa lembrar como fazer uma divisão de polinômios. Nós vamos quebrar esse integrando, quebrando também essa integral dupla em duas integrais duplas. E como que a gente faz isso? Nós começamos pela divisão de r por r mais 1. R dividido por r mais 1 é igual a 1. Uma vez r mais 1 é igual a r mais 1. Nós subtraímos esses termos, ficando com r menos r, que é igual a 0, e 0 menos 1, que é igual a menos 1. Portanto, nós podemos reescrever r sobre r mais 1 como 1 menos 1 sobre r mais 1. Talvez aqui você queira fazer uma revisão em divisão polinomial. Aliás, esse é um assunto que você nunca pode esquecer ao longo de todo o seu curso de cálculo. Nós ficamos então com a integral de π até 3π sobre 2, integral de 0 a 1, de 1 menos 1 sobre r mais 1 dr dθ. Nós vamos quebrar essa integral dupla em duas integrais duplas, dado que nós temos um sinal de menos aqui no meio, ficando assim com a integral dupla de 1 dr dθ, ou apenas dr dθ, menos a integral dupla de 1 sobre r mais 1 dr dθ. Começando pela integral dupla mais fácil, nós temos aqui a integral de π até 3π sobre 2. Integral com relação a r de dr é apenas igual a r, que varia de 0 a 1. Nós temos o dθ aqui esperando do lado de fora, menos, para resolver essa integral dupla, nós temos que fazer uma substituição. Nós vamos chamar r mais 1 de u, sendo que o du é igual a dr, e vamos trocar também os limites de integração. Para um r que vale 0, o u será igual a 0 mais 1, que é igual a 1, e para um r que vale 1, o u é igual a 2.
Portanto, nós ficamos com menos a integral de π até 3π sobre 2, integral de 1 a 2, já substituindo os limites de integração, de 1 sobre u, du, dθ. Lembre-se que a integral de 1 sobre x dx é igual a ln de módulo de x mais a constante. No caso aqui nós não teremos a constante porque trata-se de uma integral definida. A variação de r de 0 até 1 produz apenas 1, portanto nós ficamos apenas com a integral de π até 3π sobre 2 de dθ menos integral de π até 3π sobre 2 ln de u, para um u que varia de 1 até 2, vezes dθ. Nós temos aqui ln de 2 menos ln de 1, e lembrando que ln de 1 vale 0, nós temos aqui apenas ln de 2, ficando então com a integral de dθ menos a integral de ln de 2, que é uma constante, vezes dθ também. Quase chegando no final do exercício, nós temos aqui a integral de dθ, que é igual a θ, que varia de π até 3π sobre 2, menos integral de uma constante vezes dθ, é a própria constante, vezes θ, sendo que o θ varia também de π até 3π sobre 2. Nós ficamos aqui com 3π sobre 2 menos π, que é igual a π sobre 2, e aqui também π sobre 2, portanto, nós teremos π sobre 2 menos ln de 2 vezes π sobre 2, que é a resposta final do exercício.